Dirigido por Taika Waititi, Thor Love and Thunder, o quarto filme do Deus do Trovão, chega aos cinemas esse final de semana. E aqui estou eu para dizer o que eu achei sobre esse filme que está dividindo opiniões. Fala galera, tudo jóia? Eu sou o Fabrício SH e esse é mais um review do Geek On. Lembrando que esse vídeo vai conter spoilers. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, nos nossos stories, perguntando se a maioria da galera já tinha assistido, se vocês preferiam que eu fizesse só uma primeira impressões sem spoiler, ou se eu já mando a review com spoiler. A grande maioria votou com spoiler, então assista por sua conta e risco se você ainda não viu o filmão no cinema, ok? Só peço pra antes da gente começar, como de costume, deixa o seu like, por favor, ele é muito precioso pra mim. Cada vídeo que eu subo aqui no canal dá um trabalhão e tudo vale a pena quando vocês deixam o seu like. Pessoal, até mudei aqui a posição das minhas novas action figures do Thor e da poderosa Thor. Eles são brindes do McLanche Feliz desse mês. Antes de começar a review, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês. Olha que bonitinho, olha só. A poderosa Thor até roda o martelo. Eu adquiri também o Thor com a armadura. Sem mais delongas, vou contar pra vocês a minha opinião sobre esse filme. Thor Love and Thunder é um filme muito divertido se vocês não levarem ele muito a sério. Love and Thunder é claramente um filme de comédia, com alguns pontos de drama, uma comédia romântica, dramática. E isso tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. O ponto positivo é que o Chris Hemsworth, ele parece que se achou ali na comédia, ele tá incrível. Desde Ghostbusters, MIB, Férias Frustradas, a gente já viu que o Chris Hemsworth, ele tem mesmo uma vocação pra comédia. A gente também viu isso em Ragnarok, o terceiro filme solo do herói. Então se a gente comparar aqui os 4 filmes solos do Thor, deu pra ver que eles quiseram mudar totalmente a direção. O primeiro e o segundo filme não foram assim tão bem aceitos pela crítica. Já o Ragnarok, com essa pegada pós-Guardiões da Galáxia, já foi bem mais aceito pelos fãs e eles seguiram no mesmo caminho. Mas eu até mesmo diria que eles conseguiram fazer um upgrade desde o Ragnarok até aqui. Falando em Guardiões da Galáxia, como a gente já sabia pelos trailers e pelas imagens promocionais, os heróis aparecem sim no filme, fazem uma participação, não é nada muito relevante. É mais um fanservice, filmes da Marvel têm que explorar outros personagens também, já é de lei. Embora eles apareceram um pouco, eu achei muito bem encaixado aquela cena da batalha com Guardiões da Galáxia, quando o Peter Quill chama o Thor, diz que precisa deles, e o Thor mostra ali que ele consegue dar conta de tudo sozinho. Aquela cena, ela é muito hilária. Quando eu vi o Thor abrindo o espacato, parando carros com a perna, com o poder da sua pelvis, eu falei, o que é isso que eu estou assistindo aqui no cinema? Um ponto negativo sobre essa comédia exagerada é que atrapalhou um pouco a parte dramática do filme. Como a Jane Foster é uma personagem que está com um arco dramático muito forte por conta da doença, a Jane está com câncer, eu acho que a comédia besterol exagerada atrapalhou um pouco na profundidade dessa storyline da Jane. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre a poderosa Thor da Jane Foster, que é com certeza um dos pontos altos do filme. Já já a gente chega lá. Ao mesmo tempo, a comédia é o ponto alto desse filme, funcionando quase como uma paródia ao gênero. Então nós temos cenas completamente cômicas, como por exemplo, aqueles personagens excêntricos que são aqueles bodes. Eu não sei qual que é o intuito deles no filme, se é simplesmente pra tirar risadas gratuitas da plateia, mas funcionou toda vez que aqueles bodes gritavam, eu ficava, é sério que eu tô rindo disso? Mas sim, eu estava rindo disso e o cinema todo estava rindo junto comigo. Outra cena hilária foi aquele teatro de Asgard, mostrando ali o que aconteceu no Thor Ragnarok. Lá em Thor Ragnarok a gente já tinha visto essa peça de teatro. Quando eu vi a primeira vez eu pensei, meu Deus, eles estão reciclando algo do filme passado. Mas aí quando entra a Melissa McCarthy de Hela, eu falei, bom, eles já aderiram que esse é o tipo de humor que eles vão fazer. Mesmo que estejam batendo ali na mesma tecla, com as mesmas fórmulas, funcionou pra mim e é uma ótima maneira da gente relembrar. Ele é um filme que funciona bem sozinho. Então por mais que você não tenha assistido todo o universo cinematográfico da Marvel, sei que a maioria aqui assistiu, mas se no caso algum familiar esteja lá no cinema, é legal pra ele dar uma relembrada dos últimos acontecimentos no núcleo do Thor.
Agora eu preciso falar sobre o grande vilão do filme, Gore, o carniceiro dos deuses. Christian Bale está incrível nesse papel. Logo na primeira cena, aquela cena de abertura, eu já meio que consegui comprar a ideia do vilão. Eu adoro o ator e ele trouxe uma profundidade ao personagem. Ao mesmo tempo que eu gostei dele, eu fiquei com medo. Tipo naquela cena onde as crianças estão presas e é tudo muito escuro, ele aparece tipo um bicho-papão, fazendo coisas sinistras na frente das crianças. E eu acho que isso foi um ponto positivo, porque deu uma quebrada ali no tom colorido do filme, sempre cômico. É uma quebra perfeita para tudo que está sendo construído exageradamente no filme. Prometi que eu ia falar sobre a Jane Foster, mas antes de falar sobre uma das protagonistas do filme, tenho que falar sobre alguns coadjuvantes, alguns personagens que estavam ali um pouco sumidos no MCU e estão de volta agora nesse quarto filme solo do Thor. Como por exemplo a Darcy, que é uma personagem que eu amo, ela estava há muito tempo sumida e aí apareceu em WandaVision no ano passado. Desde que eu vi que a Darcy estava de volta no MCU, eu pensei, será que ela vai estar ali no quarto filme de Thor? Visto que no terceiro filme, o Thor Ragnarok, alguns personagens não estavam. E a Darcy era uma delas. Deu pra matar um pouquinho da saudade de ver a Darcy e a Jane juntas novamente, mas eu queria ter visto mais. Queria ter visto, por exemplo, a reação da Darcy vendo a Jane como a poderosa Thor. Eu tenho que falar sobre a participação da Sif, que também estava sumida. Teve uma participação bem pequena, mas é mais um fanservice. É tipo assim, olha, os personagens do núcleo do Thor estão aqui nesse filme. Claro que eu não deixaria de falar da Valkyria, uma das minhas personagens favoritas desde que ela deu as caras no MCU em Thor Ragnarok. É tão incrível que, mesmo ela não tendo um destaque gigantesco, as cenas que ela aparece, eu só consigo olhar pra ela. E olha que na cena geralmente tem Natalie Portman e Chris Hemsworth. Meu Deus, esse filme é um show de beleza. E digo mais, acho que a Valkyria é uma das personagens mais interessantes do atual MCU. Gostei da interação da Valkyria com a Jane Foster, mas eu queria ter visto mais. Tem um momento que ela fala ali sobre a carência que ela tem, sobre ter perdido as suas irmãs, e como ela estava animada para batalhar junto com a poderosa Thor. Agora sim, chegou o momento de falar sobre ela, a poderosa Thor, a grande protagonista do filme aos meus olhos. Eu acho que a Jane Foster como poderosa Thor é uma das coisas mais maneiras que a Marvel Studios já produziu. O ponto negativo é que eu achei a história de origem muito corrida, ok? Pegamos ali que ela está doente, ela vai atrás do Mjolnir. Eu tinha visto umas cenas de bastidores e eu tava esperando pra ver essa cena da transformação e não tem, a gente não vê isso. De repente ela já está lá, inclusive a Valkyria já sabe dela como poderosa Thor. No meio da batalha ela fala pro Thor, você vai gostar disso. Mas a gente não viu como que a Valkyria já tinha visto a Jane como poderosa Thor. Eu fiquei com um sentimento assim, será que eu pisquei? Será que eu perdi alguma coisa? Será que alguma coisa foi cortada? Eu acho que definitivamente algo foi cortado da storyline. O visual da poderosa Thor é incrível, não somente da poderosa Thor, o Thor também com esse novo traje tá uma coisa mais linda. E embora a personagem tenha assim um arco mais dramático por conta da doença, algumas cenas foram bem divertidas, como por exemplo o trocadilho que eles fazem ali da Jane estar agora com o Mjolnir. E o Thor também tem ali sua nova arma, que é o Stormbreaker. E eles brincam como se o Thor e a Jane fossem ex-namorados e os novos namorados sejam ali as suas armas. Toda vez que aparecia o Stormbreaker olhando pro Thor, olhando para o Mjolnir que estava com a Jane, eu achei isso muito engraçado. Como pode? É simplesmente uma arma chegando sem expressão nenhuma e eu cascava o bico. Fora que a química da Natalie Portman com Chris Hemsworth é incontestável. Desde os primeiros filmes eles já eram um casal muito shippável. Então aquele momento do beijo ali no barco pra mim foi lindo. Um momento que foi interrompido ali por Valkyria. Por sinal, tenho que falar que esse trio é um trio incrível. Valkyria, Thor e poderosa Thor. Na minha cabeça esse é o trisal perfeito da Marvel Studios. Saí sonhando com isso. Outra cena cômica que eu achei um absurdo de engraçada foi a cena do Zeus. A gente já tinha visto uma palhinha no trailer, mas eu não tava esperando que Zeus, esse ser supremo, fosse um surubento grotesco. Fora que essa cena rendeu uma das coisas mais lindas que a Marvel Studios já nos providenciou. Sim, eu estou falando sobre as belas nádegas do Chris Hemsworth.
Deu pra sentir o cinema derretendo quando a gente vê aquele close no Chris. Meu Deus, meu pai, o bissexual aqui não tem um minuto de paz. Um filme com Natalie Portman e Chris Hemsworth. A definição perfeita de tanto faz. Fugindo um pouco desse momento cômico, de todos esses momentos divertidos, nós temos a cena em preto e branco, que pra mim foi uma das coisas mais interessantes do filme. É uma das cenas que mais remete aos dois primeiros filmes solos do Thor, com uma pegada um pouco mais sombria, e aí quando eles se mexem e tem aqueles flashes levemente coloridos, achei tudo isso muito lindo. Mas a cena de ação em si, eu esperava mais. Pra falar a verdade, o filme, como eu disse, ele é um filme de comédia, ele tem pouquíssimas cenas de ação, e as cenas de ação não são muito bem aproveitadas. Isso é um fato. Eu achei todas as cenas de ação muito fracas, menos no terceiro ato. Eu achei a batalha final ali muito boa. Aquela cena que eles juntam as crianças ali e o Thor passa um pouco do poder pra ele, a gente vê um monte de mini Thor. Eu achei bem interessante, não estava esperando por isso. Tinha uma pegada meio Shazam. E com o final do filme a gente vê que parece que essa vai ser a pegada que o núcleo do Thor vai seguir agora. Por sinal, eu achei a conclusão do filme linda. O filme todo, o Thor estava na procura ali por um propósito, sobre o seu amor. E o filme ele fala muito sobre isso, sobre o amor fraterno, o amor parental. E embora eu tenha achado a conclusão, a solução final ali para o problema de Thor, Gorr e Jane Foster um pouco preguiçosa até mesmo, a gente sabe que os filmes da Marvel Studios ultimamente ele tem pecado em termos de conclusão. A gente viu isso em Multiverso da Loucura também, parece tudo muito feito às pressas. Mas então nós somos apresentados a ideia do Thor paizão e de repente era tudo que nós não sabíamos que precisávamos e que a Marvel Studios mostrou ali pra gente. Então a gente vê que o futuro do núcleo do Deus do Trovão, ele é sim um treinando o papai com superpoderes. Então eu saí do cinema com o coração quentinho, aquela sensação de tipo, ah, que fofo, era o que a gente esperava mesmo. Tudo seria perfeito se não tivessem matado a Jane, na minha opinião. Sei que eles foram fiéis ao arco dos quadrinhos, mas poxa, eles apresentam em um filme a poderosa Thor, mostra que é tudo que a gente precisava, e no mesmo filme eles acabam com o nosso sonho de vela em próximas produções. Ou não, né? A gente já sabe que nos quadrinhos trouxeram ela de volta. Eu espero aí que a Natalie Portman assine novos contratos com a Marvel Studios. Porque pra mim, embora o Chris Hemsworth foi incrível, eu amei esse quarto filme do Thor. Pra mim, esse poderia ser facilmente um filme solo, A Poderosa Thor. Se vocês concordam comigo, deixem as opiniões aqui nos comentários. Antes de finalizar o vídeo, eu preciso falar sobre as cenas pós-crédito. Temos duas cenas pós-créditos, uma melhor que a outra. Na primeira nós vemos ali o Zeus apresentando o Hércules. Então será que em breve nós teremos Thor versus Hércules no MCU? Estou vivendo por isso. E a última cena que também deixou um quentinho no coração, a cena da Jane Foster entrando em Valhalla, sendo recepcionada pelo Heimdall. Guerreira digníssima entrou ali na Terra Prometida para os Asgardianos que morrem em batalha. Bom, pessoal, Thor Love and Thunder, ou como eu falei aqui algumas vezes, Thor Amor e Bração, não é um filme perfeito, mas é um dos meus filmes favoritos da Marvel Studios, arrisco a dizer. Eu acho que eu assisto fácil umas 5 vezes seguida. Obviamente eu não vou conseguir ir no cinema todas essas vezes, mas eu já estou ansioso pro filme ser liberado no catálogo do Disney Plus. E vocês, contem pra mim, o que vocês acharam? Superou as expectativas de vocês? Vocês esperavam mais? Vamos conversar aqui embaixo. Se você ainda não deixou o joinha, deixe, por favor. E se você apareceu nesse vídeo por acaso e ainda não é inscrito do Geek On, bem, a gente fala muito de Marvel Studios aqui. O Geek On também está no TikTok, Twitter, Instagram, tudo @canal Geek On, então não deixe de seguir a gente lá também. Esse foi o vídeo, até a próxima!